Olá, minha saudação a todos, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. O assunto religioso que eu vou tratar hoje é apenas uma transmissão de mensagens divinas que estão nesses dois livros, a Palavra Viva de Deus, nesses dois volumes que foram escritos pelo profeta Pedro II. É um assunto bastante sério, onde Deus procura revelar realmente o que está acontecendo com um personagem hoje muito controvertido. Os homens enganam os homens, mas a Deus ninguém consegue enganar. O título desse vídeo é o seguinte: a hipocrisia de Bento XVI é desmascarada. Hoje se ouve falar muito o seguinte: o Papa Francisco é falso, o verdadeiro Papa é o Papa Emérito Bento XVI. Vocês já ouviram isso, né? Tantos estão se referindo a esse assunto, né? É um debate inútil, pois tudo já foi muito bem esclarecido, inclusive por escrito, por parte de Deus nesse livro sagrado, a Palavra Viva de Deus. Está tudo muito bem claro. E justamente essa verdade está doendo para muitos, por isso tento ignorar ou refutar esta obra sagrada. Porém, justamente esses que teimam em ignorar e rejeitar essas profecias, jamais foram capazes de escrever algo igual. O céu tem dito a respeito da conduta desse personagem, Bento XVI. Mas muitos não sabem disso, eu também não sabia. Só fui descobrir quando Deus se revelou nessa obra, a Palavra Viva de Deus, e trata desses assuntos íntimos, pois só Ele conhece o íntimo de cada ser humano. Nós julgamos pelas aparências, pelas informações que recebemos. Deus revela o interior. Portanto, ouço com muita atenção esta mensagem, essas informações. O Papa João Paulo II, lá do céu, se refere a esse personagem, Bento XVI, falando já da juventude dele na Alemanha. Ouço o que ele disse. Naquela época, já tinha no meio dos alemães que estavam junto a Hitler, os que estavam para ser mais tarde sacerdotes. Onde veio este, que já está no lugar que eu deixei, com a sua nova filosofia para destruir o templo de Deus. Olha o que diz João Paulo II. Por sua origem, corre em suas veias um tipo de ódio que guarda consigo, para se vingar da derrota que teve o seu líder. O grande líder dele, o Hitler, foi derrotado e ele ficou com muita mágoa, muito ódio por causa disso. E este jurou que se um dia viesse a sentar-se na minha cadeira que o Senhor deixou a Pedro, ele iria dominar o mundo e todos os bispos teriam que obedecer-lhe. Essa mensagem foi transmitida por João Paulo II em 2005. E na mensagem 2640 diz: depois que João Paulo II deixou a cadeira papal, ninguém é mais autorizado por mim a sentar-se nela. Todos aqueles que vierem a confiar em seu cargo já não mais me pertencem. Por isso escolheram um que não se fez por obra do Espírito Santo. Olha a denúncia de Jesus. Veste a roupa, mas não guarda a fé.
Usa o anel, mas comigo não fez aliança. Diz que foi escolhido, mas não foi. Mostra ser mostra ser bonzinho, mas não é. Todas as suas ideias, eu, Jesus, conheço uma por uma. Quem nele confiar já está indo pelo lado errado, garante Jesus. Este que entrou sem ser convidado já é o meu adversário. É um anticristo que surgiria na igreja antes do fim. Ele foi pré-escolhido pelos cardeais votantes, por isso Jesus disse: não se escolhe o que já tinha sido programado. Já estava tudo decidido que seria ele, antes do conclave. É um falso papa, ensinando falsas doutrinas. Mensagem de 1995. Querem colocar um falso para sentar na cadeira papal. Não haverá outro eleito por mim. Este será o maior revolucionário desde que o mundo foi criado. Meu inimigo, meu adversário, disse Jesus em 98 ao profeta Pedro II. Prestem bem atenção como são fortes essas afirmações divinas. Estão todas nesse livro, A Palavra Viva de Deus. Porque este será um revolucionário contra as normas da igreja, disse Cefas, na mensagem de 1999. Este que irá tomar conta da cadeira papal já não se trata mais do Espírito de verdade, mas será um enganador, disse Pedro, ao profeta Pedro II, no ano 2000. Ele ajudou a assassinar a milhões de inocentes na Segunda Guerra Mundial. Por isso, Jesus, na mensagem 5.556, diz a ele o seguinte: eu sou aquele que um dia levaste ao cativeiro e mandaste matar milhões de inocentes. Ou pensas que me esqueci? Pergunta Jesus. Tu pensas que eu me esqueci disso? Ele é a segunda besta humana. Criatura esta que só tem cara de gente, mas o seu coração é de uma verdadeira besta desumana, onde o seu destino é o inferno, com os seus seguidores, disse Maria, Rainha da Paz, em 98. É um ditador religioso, diz noutra mensagem. Ele manipulava as encíclicas de João Paulo II, falsificando-as, modificando o texto original. Também está denunciado nesta obra, nessas mensagens. É um lobo vestido de cordeiro. Ele é ligado à maçonaria. A igreja será controlada por mafiosos e não mais por um papa abençoado por Deus, disse Maria em 99. Ele foi o mandante da morte de João Paulo I e II. Isso na mensagem 3.440 diz: não se deixe iludir por um que por ciúme sacrificou os dois últimos papas. E na mensagem 3.351 diz: foste acreditar naquele que sacrificou João Paulo I e II. Ele não estava ainda sendo chamado. Vocês estão cegos, disse Jesus em 2012. Ele perseguiu e calou a irmã Lúcia de Fátima. Esta profecia era para ser anunciada por Lúcia, mas o inimigo fez com que ela ficasse presa para não denunciar o nome dele, de Bento XVI, afirmou Paulo, o apóstolo Paulo, em 2005. Ele também escondeu e proibiu que esse livro, A Palavra Viva de Deus, fosse divulgado, porque fala a verdade e revela toda a maldade e hipocrisia deste personagem,
do qual só Deus conhece o íntimo. Por isso, só Deus poderia falar desse jeito. Ser humano nenhum, porque não o conhece no íntimo. João Paulo II, lá do céu, profetizou em 2005 o seguinte: ele não terminaria o seu cargo, profecia que se confirmou 8 anos depois. Todas as missas e sacramentos celebrados em união com Bento XVI são inválidos na justiça divina, afirma a mensagem 2699. Os mistérios cabem sim aos papas escolhidos, que foram escolhidos por Jesus, mas este não. Sua doutrina não tem nada a ver com a de Jesus, afirmou Jeremias ao profeta Pedro II em 2005. Sua doutrina não tem nada a ver com a de Jesus. Todo aquele que vem mudando para esta nova filosofia, seus sacramentos não serão válidos, porque fogem das leis deixadas pelos profetas. Portanto, suas missas, ordenações, canonizações são todas inválidas, porque Jesus não estava presente, afirmou Maria, a mãe de Jesus, e Lúcia, a vidente, em 2005. O último Papa foi João Paulo II, e quem duvidar desta mensagem jamais terá parte na vida em que vivemos, afirmou Pedro, ao profeta Pedro II. Pronunciar o nome de Deus até o diabo diz, mas tem um porém: o pior é mentir e todos crerem numa santidade que não existe, garante Maria, mãe do Santíssimo Sacramento. És apenas um homem simples, diz Jesus ao profeta Pedro II, mas tem um porém: conseguiste passar no vestibular celestial. Alguém nessa hora poderia perguntar: que vestibular é esse que esse homem fez? Eu vos afirmo, é a humildade, a simplicidade, o amor falando mais alto, o carinho, a piedade, o temor a Deus e a justiça plena. Isso é que faz um homem vir a passar no vestibular celestial. Ou pensas que no céu alguém teve que ter diploma para entrar? Pergunta Jesus em 2001. Conclusão. Depois de ouvir todas essas terríveis afirmações, chocantes mesmo, né? Sobre esse personagem alemão tão controvertido que afirma ser Papa verdadeiro, você vai ter coragem de desmentir a Deus, preferindo acreditar num homem hipócrita do que nessas santas mensagens? Você ainda não se convenceu de que ele não passou no vestibular celestial? Pense bastante sobre isso. E se discorda, discuta com Jesus, autor dessas mensagens todas. Quem quiser saber mais sobre esse profeta, sobre esses livros ou adquiri-los, pode procurar na internet a Palavra Viva de Deus ou Ceifadores e os telefones 47 3367 7110 ou WhatsApp 47 992 22 34 34. Encerro agradecendo a todos que me acompanharam nesse vídeo até esse momento. Eu sou Jaime Bruning. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.